Então vamos lá, dar continuidade a essa série de 3 vídeos que a gente está preparando aqui para tirar as dúvidas enviadas pela Tomásia. Dúvidas essas que foram entregues a ela pelos alunos dela. Tá? Então novamente, Tomásia, obrigado por ter passado essas dúvidas, para que a gente pudesse preparar o conteúdo específico aqui para sanar essa dúvida. E no vídeo de hoje, tá? Caso você até queira ficar por dentro de tudo que está sendo explicado para os alunos da Tomásia, principalmente se você for um desses alunos, em algum lugar aqui, né, na descrição desse vídeo vai ter o link para o vídeo anterior, no qual nós explicamos como feita a gestão do conhecimento e o que é a gestão do conhecimento em si, né? Então, para você ficar por dentro de todas essas dúvidas enviadas para a Tomásia, assiste primeiro o outro vídeo, depois assiste esse aqui, tá? Então, no vídeo de hoje, a gente vai tirar a seguinte dúvida: como mensurar os resultados de treinamentos comportamentais? Isso é uma dúvida geral, né? Independente do nível do pessoal que está fazendo esse treinamento, sempre fica aqui uma dúvida do quanto que esse treinamento vai trazer realmente de resultado. Essas 4 formas que eu vou apresentar aqui, elas são bem gerais, podem ser implantadas em qualquer tamanho de projeto. Tá? É óbvio que dependendo do quanto que você queira ter de mensuração, é interessante talvez ver um método mais específico para cada caso. Mas essas 4 ferramentas aqui, a gente vai ver até a ordem de porcentagem do qual elas são usadas pelas empresas, e só você aplicando essas 4 já vai ter uma forma de mensurar bem interessante aí o resultado desses treinamentos comportamentais. Então vamos lá. A primeira forma, e a mais comum, e até antes de eu explicar isso aí, para você entender que eu não tirei da minha cabeça essas formas, eu utilizo meus projetos, mas até os dados que eu vou te passar de porcentagem não foram da minha cabeça, tá? Foram fruto de uma pesquisa feita pela MOT e sancionada pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Tá? Então os dados que eu vou te passar aqui são todos feitos uma pesquisa realmente séria e sancionada pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. A primeira forma de você mensurar é a mais utilizada. Basicamente utilizada por praticamente 100% das empresas que fazem um treinamento, né? Seja ele comportamental ou não, que é a avaliação de reação. Não sei se você já participou de algum, mas você coloca se gostou muito, pouco, se o conteúdo lhe foi útil, se a pessoa que lhe apresentou o conteúdo tinha uma postura bacana, enfim, uma série de perguntas para que você passe a sua reação em relação ao treinamento que você recebeu naquele momento. E 93% das empresas utilizam esse tipo de pesquisa, tá? Só que vamos parar para pensar, se 93% das empresas utilizam e mesmo assim elas não conseguem mensurar, onde é que está o erro? Muito simples. Esse tipo de pesquisa, ele se baseia no fato de que a pessoa vai estar sendo 100% sincera no que ela está falando, na reação que ela teve em relação àquele treinamento. E isso nem sempre é verdade, tá? Se o apresentador for muito carismático, isso pode afetar o resultado. Nas grande maioria das vezes isso afeta. Se a pessoa gosta daquele conteúdo que foi passado, isso afeta o resultado dela. Então, esses números são muito mascarados por uma série de questões. Então, essa geralmente não é a forma mais eficaz de você entender se aquele treinamento comportamental trouxe um resultado de verdade. Então, só para a gente ir fixando aqui, a primeira é utilizada por 93% das empresas. Tá? A segunda forma é a prova. É um teste de conhecimento. Seja ele online, seja ele feito na mesma hora, nessa forma você vai conseguir ver o tanto que a pessoa absorveu daquele conteúdo. Lembrando que, primeiro, 53% das empresas utilizam, tá? essa forma de mensurar o conhecimento. Tá? 53%. 53% das empresas utilizam essa forma. E por que ela ainda não se torna a mais perfeita? Você pode ter uma leve noção do tanto que a pessoa absorveu. Dependendo do intervalo de tempo no qual foi feita essa avaliação, a pessoa vai lembrar mais ou menos. Então vamos supor que você fez essa prova no mesmo dia que foi feito o treinamento. É muito provável que a pessoa vai lembrar muito mais do que em uma semana, em um mês, em 6 meses. Então a gente já tem essa questão do intervalo de tempo. Ela ter feito na hora essa prova e 1 mês, 2 meses depois, você já vai ter uma noção do tanto que ela conseguiu manter desse conhecimento aí depois de ter feito o treinamento, tá? Aqui existe um pequeno detalhe, tem gente que gosta de fazer essas provas. Então a pessoa naquele momento ela está focada e vai preencher da forma correta aquele conhecimento. Mas na prática, ela, por não estar sentindo a vontade, enfim, por uma série de motivos, ela não vai colocar em prática o que ela realmente aprendeu. E a gente está falando de comportamento. Não adianta a pessoa saber e ela não colocar em prática. Então a gente já pegou as 2 primeiras. A avaliação de reação e a prova.
Cada uma dessas que você for colocando em conjunto com a outra, você vai começando a cercar mais o seu objetivo, que é exatamente o de mensurar bem essa mudança de comportamento. Então, o ideal é que você faça esses 4, e se possível até mais formas de acompanhamento. A terceira, essa é uma forma que exige uma maturidade tanto da empresa quanto do gestor, porque ela é feita pelo gestor. Tá? Por que eu digo que tem que ter uma maturidade da empresa? Se a empresa ela simplesmente cobra o gestor para que ele cobre a equipe dele, sem dar as ferramentas ideais para isso, ou seja, sem ter feito, por exemplo, um mapeamento de competências por cargo, que a gente citou no vídeo anterior, como é que ele vai realmente confirmar se essa pessoa melhorou o comportamento dela ou não? Ele tem que entender, essa pessoa tem que ter um comportamento Y e o resultado X, qual desses dois aqui que ela melhorou? Depois dessa mensuração ele consegue saber se a pessoa melhorou ou não, e isso aí é geralmente utilizado na faixa por 19% das empresas. Ou seja, já cai muito no número de empresas que utilizam ou não essa ferramenta. Então vamos lá, a gente anota a queda bem grande aqui, né? 19% das empresas utilizam essa metodologia de acompanhamento, né, do gestor acompanhando de perto e vendo se teve uma mudança positiva no comportamento desejado pela parte da empresa. E aqui, por último, das 4 que vão ser apresentadas aqui, essa é utilizada por apenas 5% das empresas do mercado. 5%. Que é um apanhado geral. E é interessante que você tenha, de preferência, um sistema para fazer esse acompanhamento. Fazer isso aqui na mão vai ser muito complicado, né? Que é uma avaliação geral. Então, que é feita por 5%. 5% aí dessas empresas. E nessa avaliação geral, você vai pegar a avaliação de reação do treinamento, as notas em provas que foram feitas, a avaliação feita pelo gestor e botar isso tudo no cenário. Tem uma fotografia geral daquele colaborador, daquele setor, daquela empresa, para você entender se trouxe de verdade alguma mudança aí. Tá? Então, tenha em mente que o comportamento ele pode ser mensurado. Só que esse comportamento ele tem que estar ligado a alguma coisa. Se a pessoa está querendo mensurar o comprometimento desse colaborador com a empresa, se ele tem um cargo na empresa, esse cargo tem algum objetivo, ele está cumprindo esses objetivos? Se ele não está, por que ele não está cumprindo? Então, você tem que acompanhar aí para ver se realmente o resultado não está sendo dado porque a pessoa não está tendo comportamento ou porque ela não está recebendo o que ela precisa para entregar aquele resultado ali que se espera que ela tenha, tá bom? Então esse foi o segundo vídeo aí dessa série de 3 vídeos que a gente está fazendo para tirar as dúvidas dos alunos da Tomásia. E já assistiu o anterior, assistiu esse, e agora o próximo a gente vai estar falando aí sobre ferramentas ideais para você fazer a capacitação via EAD na sua instituição ou na sua empresa. Se você gostou, deixa o like aqui, deixa um comentário, coloca a sua dúvida. Quem sabe no próximo conteúdo não seja a sua dúvida que a gente esteja tirando aqui e vai ser bem interessante. Com certeza a sua dúvida vai poder estar sanando aí a dúvida de várias outras pessoas que não tiveram acesso anterior a esse conteúdo ou não tiveram acesso a esse canal aqui para enviar a dúvida que a gente pudesse criar. Obrigadão e até o próximo vídeo.